Fala, observadores! Então, quero começar esse vídeo de uma forma um pouquinho diferente, pois eu às vezes tenho umas ideias de vídeos diferentões para falar de coisas que vão um pouquinho, às vezes até um pouco além de histórias em quadrinhos, seriados ou filmes. Assim, nem sempre esses vídeos que eu faço geram um engajamento, pois alguém já falou sobre o assunto ou não interessa tanto às pessoas. Tem vezes que eu simplesmente escrevo o roteiro, mas eu largo de lado, pois acho que não é o momento de falar sobre esse assunto, mas acho que vou começar a perder o medo, pois vejo tantas besteiras faladas ou mesmo feitas sem o menor embasamento e, como esse é o meu canal, eu faço o que quero. Então vamos lá. Recentemente eu li um artigo com uma entrevista de Alan Moore dada para o The Guardian em 2022 para o lançamento de seu livro Iluminações, onde ele decide falar que personagens de super-heróis eram feitos para crianças de 12 anos. Assim, não era a primeira vez que eu ouço alguém falar algo parecido, pois sempre ouvi as pessoas falando que quadrinhos ou gibis são coisas para crianças, devido às cores berrantes e os uniformes extravagantes. Bem, sei que pode parecer coisa inventada por mim, mas desde que eu entendo, ou melhor, que tento entender sobre quadrinhos, histórias de quadrinhos, sempre busquei informações sobre suas criações. E, como muitos sabem, as histórias surgiram quando editoras começaram a pegar tiras em quadrinhos e juntarem em edições encadernadas. As tiras eram feitas tanto para o entretenimento infanto-juvenil quanto também para o entretenimento adulto, pois muitas histórias tinham uma busca por trazer o encanto dos Pulp Fictions, revistas que continham histórias de aventura, fantasia e ficção científica em preço barato e com um papel de uma qualidade um pouco inferior. As histórias em quadrinhos juntavam essas histórias em pequenos encadernados que as pessoas poderiam adquirir até por um preço bem acessível para passar o tempo, já que livros se tornavam menos acessíveis às pessoas adultas. Sim, gente, as pessoas adultas. Então, estamos falando do período da Grande Depressão, onde a distração se fazia necessária para qualquer um, seja uma criança de 12 anos ou mesmo um adulto de 30, 40, 50 anos. Um desses inovadores foi o Major, como era conhecido o empresário Malcolm Wheeler Nicholson, pois havia sido major da cavalaria do exército estadunidense. Na primeira edição da National Allied Publications, a New Fun Comics, de 1935, o Major juntou histórias cômicas com quadrinhos de policiais, mistério e faroeste, além de artigos para adultos e pulps também. Percebias que não era feito totalmente para crianças. 3 anos depois da New Fun, chegava às bancas nos Estados Unidos o primeiro super-herói. E, mesmo na primeira história do Superman, na Action Comics número 1, ele não me parece voltado para crianças. Mas, com certeza, as cores vibrantes da capa, trazendo um homem de capa vermelha e colante azul e vermelho com um escudo amarelo, segurando um carro com as próprias mãos, atrairia o interesse de crianças e jovens. Só que, quando você começa a examinar o interior da edição, percebe-se que o objetivo não era vender quadrinhos para crianças somente, mas para adultos também. Sempre que ouço argumentos como o de Moore, reflito sobre quantas pessoas da atualidade já abriram
uma edição da Detective Comics, desde sua primeira história, lançada em 1937. A Detective Comics trazia histórias policiais, mistério, espionagem e também cômicas, porque era algo que sempre compunha todas as revistas, sempre. Acredito que era para aliviar a tensão das histórias. Mesmo com o Batman, de Bill Finger, surgindo na Detective Comics 27, a história tinha um quê de policial denso, com um estilo noir, nada voltada para as crianças, com um vigilante jogando até um bandido dentro de um tonel de ácido. Personagens como Spectro, Sandman, o original, não a maravilhosa criação de Neil Gaiman, que também é voltada para adultos, e Senhor Destino, estavam longe de buscar a aceitação de um público infantil. Até mesmo a empresa do Sr. Martin Goodman, a Timeline Comics, que lançou a revista Marvel Comics, que mais tarde receberia o nome somente de Marvel Mystery Comics, somente não, né? Esse nome todo, buscava um clima mais tenso, com o androide Tocha Humana e Namor, o submarino. Nenhum dos dois seguia a ideia de super-herói, por sinal. Também tínhamos o Anjo, além das aventuras de Casar, na primeira edição. Assim, lógico que percebemos um público mais infanto-juvenil, dando ênfase ainda ao termo infanto, consumindo essas histórias em quadrinhos. As editoras, percebendo isso, começaram a amenizar o clima e criar histórias menos violentas e personagens mais jovens, mas sem perder o tom de seriedade, que era extremamente importante. Não tratavam crianças como pessoas imbecis. Mas teve empresas que não queriam esse público infanto-juvenil. E, por isso, manteve as histórias mais densas, beirando o terror e a violência, como a SC Comics. O interessante é que a SC Comics surgiu como Educational Comics, pois o seu fundador, Maxwell Dines, publicava histórias bíblicas para as escolas e igrejas. Mas, após seu falecimento, em 1947, seu filho, William Dines, decidiu rebatizar a editora como Entertainment Comics, mudando toda a linha editorial e publicando títulos como Tales from the Crypt, The Vault of Horror e The Hound of Fear, que eram revistas com histórias totalmente adultas, mas com um único problema: eram vendidas em bancas acessíveis às crianças. Isso fez com que a SC Comics se tornasse o alvo do maior vilão dos quadrinhos, Frederick Wertham. Wertham era um psicólogo alemão naturalizado estadunidense que conseguiu convencer que quadrinhos eram coisas para crianças. E as histórias publicadas, principalmente pela SC Comics e uma distinta revista de fetiches eróticos, conhecida como Night of Terror, desvirtuavam o público infanto-juvenil, transformando-os em delinquentes e, com isso, em 1953, foi criada a Subcomissão do Senado dos Estados Unidos sobre delinquência juvenil, levando ao fechamento e extinção de vários títulos, a fogueira sendo acesa para queimar quadrinhos e a criação da Comic Code Authority, um selo que censurava certas cenas e atitudes nos quadrinhos, transformando suas histórias em tolas e, sinceramente, medíocres. Sim, pois o clima noir e detetivesco do Batman, por exemplo, se perdeu por fazer artes nonsense e fantásticas. Personagens como Namor, Tocha Humana, Anjo, Vingador Escarlate, Flash, Lanterna Verde, Gavião Arqueiro, Canário Negro, Senhor Destino, Spectro, entre tantos outros,
deixaram de existir. Superman era um dos poucos que manteve o estilo, pois ele já era o grande escoteiro. Só que ele precisava sempre ter histórias que mostravam ele no futuro com esposa e filhos. Ou seja, não queriam que suas crianças achassem e consumissem quadrinhos, achando que elas eram incapazes de compreender histórias que tivessem um clima mais denso ou mesmo, que o Batman era um pai para o Robin e que o Superman, por ser um alienígena com superpoderes, precisava se preocupar muito com isso. Tá, eu estou falando de quase 90 anos de histórias e quadrinhos. E sei que tem quadrinhos para crianças hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. Temos Turma da Mônica, tínhamos a Turma do Pererê, temos várias edições desse tipo, mas a intenção da criação de quadrinhos nunca foi para um público jovial inicialmente, pois sempre existiam histórias cuja compreensão de uma criança de 12 anos poderia ter dificuldades para entender. A criação foi para, de certa forma, salvaguardar aquelas pessoas que se encontravam em filas de emprego desacreditadas. O preço ser baixo e acessível significava a possibilidade de adquirir aquela leitura dinâmica sem precisar ficar se preocupando, pois era uma forma de se distrair, de fugir, entre aspas, lógico, daquela situação. Eu, sinceramente, considero essa fala dos quadrinhos são coisa para criança uma grande falácia. Tá, Moore assume uma meia-culpa, pois ajudou a trazer os quadrinhos de volta a um conteúdo mais sério. Mas falar como se isso fosse um desvirtuamento do quadrinho é esquecer e ignorar a essência dos quadrinhos. Quadrinhos sempre foram feitos para um público em geral. Aqui no Brasil, por exemplo, em geral, os quadrinhos eram dedicados a um público mais adulto. Não era dedicado às crianças. Até o surgimento de Turma da Mônica ou outros quadrinhos dedicados a um público mais infantil. Antes, quadrinhos eram dedicados a adultos, exatamente para criar uma distração, desvirtuar um pouco a mente, esvaziá-la, enquanto se aventurava com homens voando ou com vigilantes balançando em cordas, com magia, com fantasia. Esse era o princípio dos quadrinhos, que muitos esquecem por achar que ainda hoje quadrinho é coisa de criança. E eu vou finalizando o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram, sem problema nenhum, pode dar um dislike, aquele feedback aqui entre a gente. Uma outra coisa que eu peço muito, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo. Vamos conversar, vamos dialogar sobre quadrinhos serem coisas de criança ou não. Pode discordar, não tem problema nenhum, desde que sejam educados sempre. Outra coisa que eu também peço sempre aqui para os meus observadores, e peço para você também, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente, para trazer mais pessoas aqui ao Velho da Torre. Uma outra coisa, coloquei no começo, essa aqui no final, tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se, clique nesse botão de inscreva-se, não esquece nunca, nunca mesmo, do peteleco na sinetinha para estar recebendo as comunicações dos vídeos do Velho da Torre, que eu posto aqui, às sextas-feiras, às 17h30. O Velho da Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.